E aí pessoal, tudo bom? Por acaso você já passou por aquela fase de ter a sensação de que não está pronto ainda para fazer? Ou por acaso você está nessa fase? Tá, bora conversar um pouquinho, tá bom? Hoje e enquanto eu desenho, né? Enquanto eu produzo mais alguns quadros, né? Mais algumas páginas de Sertão Benzido. Páginas, né, é uma palavra muito forte, né? Eu ainda não me sinto pronto para produzir páginas, né, de forma tão rápida. Tá bom? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Meu nome é Diogo Neto e aqui a gente fala, né, sobre quadrinhos, sobre produção em geral, sobre o mercado, sobre assuntos em geral nesse mundo aí que rodeiam as histórias em quadrinhos, tá certo? Deixa eu só dar mais um zoom para que vocês vejam a produção um pouco mais de perto, que eu sei que vocês gostam também, tá? Mas, para falar um pouquinho sobre a sensação, cara, de nunca estar pronto, eu posso começar falando de mim mesmo, né? Porque eu comecei a fazer histórias em quadrinhos quando eu tinha 11 anos de idade. Deixa eu só procurar aqui minha referência para esse chapéu, que não está nada simples, tá? Eu comecei a criar quadrinhos com 11 anos. E eu fiz muitas histórias, cara, que eu não consegui completar, sabe? Que eu não consegui fazer o final, entende? Porque eu olhava para o meu quadrinho, né? Aquele quadrinho que eu estava fazendo, que eu estava ali produzindo displicentemente, em que cada quadro era uma surpresa na história para mim, tá? E aí, quando eu chegava ali por volta da 10ª página, acho que eu cheguei a fazer até 14 páginas, eu acho, de uma história, eu ficava com a sensação de que não estava bom, né? Eu acho que você já deve ter passado por isso, ou está passando. Então eu recomeçava, né? Pensava na história, né, novamente. E aí recomeçava o quadrinho, cara. Eu fiquei aí 8 anos nessa brincadeirinha de começar. Ah, não tá bom. Eu vou projetar a história novamente. Aí começava de novo. Ah, não, mas eu tive agora uma nova ideia. Agora eu revoluciono os quadrinhos mundiais, né? O meio dos quadrinhos de forma mundial. O mundo inteiro vai saber, vai mudar o jeito de fazer histórias em quadrinhos por minha causa. Acho que todo mundo meio que já passou, né, por esse pensamento. Tá bom? E aí, eu acho que isso, né, essa coisa de você ficar começando e faz de novo e não termina e começa de novo, acho que isso tem a ver com você ainda não se sentir pronto, né, pra terminar o seu quadrinho. Isso aqui vai vir de onde, Senhor? Se passa por baixo, né? Você não se sente pronto ainda, né, para fazer. Você sente que tá faltando ainda alguma coisa. E eu sei exatamente o que é que tá faltando. Tá bom? Fica aqui no vídeo que eu te falo já, tá? Mas continuando, né? Eu criando ali minhas histórias. Comecei com um caderninho normal, depois fui para a folha sulfite. Eu antes desenhava com lápis, não arte finalizava, depois comecei a finalizar com a caneta Bic, né? E aí tá da forma que vocês estão vendo hoje, né? Já é um nível que eu considero interessante, né? Não incrível ainda, não do jeito que eu quero, mas é um nível o qual atualmente, julho de 2026, como é que eu posso dizer? Me preenche, me faz acreditar que o meu trabalho no futuro pode vir, né, a ter sim uma certa relevância, não pelo estilo de desenho, mas pela história, pela forma que conduz, né, os quadros e tal. Mas, quando eu estava ali, criando quadrinho e aí voltando e refazendo de novo, eu também tinha a sensação que estava faltando alguma coisa, né? Disse, meu Deus, eu já comecei de novo e tá faltando ainda alguma coisa, o tanto que eu já pensei, o tanto de horas, o tanto de dias que eu já passei aqui, isso na minha adolescência, né? Por volta ali dos 14, 15, 16 anos, até 17 anos,
Eu na escola e pensando na história e recomeçava de novo e eu tinha tudo pra desistir, entendeu? Eu tinha tudo pra começar a trabalhar num trabalho normal e deixar os quadrinhos de lado, entendeu? Deixar a vida adulta. Não que quadrinhos não sejam algo, uma coisa de adulto, né? Eu tinha tudo para que os problemas, né, de adulto me tirassem desse mundo, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Eu acabei a escola, né, e comecei, né, tive um impulso, né, uma vontade muito grande de aprender mais sobre quadrinho, sobre desenho, entendeu? Sobre esse mundo artístico, saber como é que as pessoas ganhavam dinheiro, entende, com isso, porque não tem jeito, cara, se você começa a ganhar dinheiro com determinada coisa, você vai fazer aquela coisa, você vai continuar fazendo, entendeu? Você tem a motivação. As pessoas vão te motivar para você continuar fazendo aquilo, sabe? Infelizmente é assim. Infelizmente ou felizmente, não sei bem, mas é dessa forma que acontece, né? E eu cheguei ali, né, no auge dos meus 19 anos, sem ter um único quadrinho completo, cara. Pois é, eu era simplesmente um aspirante ruim a quadrinhos, entendeu? E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar, né? Me veio o impulso, né? A uma coisa até quase que divina. Que na minha mente, né, eu sempre tive o pensamento de que estudar iria me levar muito longe, né? Então por que não estudar coisas que eu gosto? Uma coisa que eu gostava muito, que era criar histórias. E foi aí nessa época, ali por volta dos 18, 19 anos, que eu comecei, né, a conhecer os caras que faziam quadrinho de forma profissional. Aí veio o Raoni Max, que é um grande roteirista. O cara faz roteiro para Netflix, de coisa para Netflix, véio. Que negócio absurdo. Ele já tinha muitos trabalhos publicados, histórias curtas, mas que eram histórias muito boas. Aí tem o Rafa Pinheiro, que é um grande editor de quadrinhos também, Thiago Spike, cara, e por aí vai. Eu descobri, né, ali muitos quadrinistas, entendeu? E aí a principal coisa, né, que eles falavam é que a gente precisava terminar as nossas histórias, né? E aí eu tive a sensação de que era aquilo que estava me faltando. Eu não terminava minhas histórias, né? Eu não completava o quadrinho. Sempre ficava alguma coisa, né? Eu fazia algumas páginas, imaginava que aquela era uma história incrível e eu ia lá e parava, né? Eu simplesmente deixava a HQ de lado, o projeto de lado, né? E era justamente isso que estava me faltando, ter um projeto concluído, entende? Ter um projeto publicado que as pessoas pudessem ver, pelo menos que fosse na internet, como eu faço hoje em dia, sabe? Tava faltando isso, eu não tinha isso, tá ligado? E aí foi aí que eu consegui, pela primeira vez, identificar o que estava faltando na minha caminhada, né? Nesse meio em que a gente tá, né? Que era você conseguir terminar um projeto, que era você conseguir fazer um quadrinho inteiro do começo ao fim, né? Porque eu criava histórias muito longas, tá ligado? Muito, muito longas, com séries de episódios, com reviravoltas insanas, que eu não tinha capacidade de fazer, entendeu? Porque eu não tinha a paciência para criar, eu não sabia como era que terminava um quadrinho, sabe? Eu não tinha a noção de que ele era tão difícil assim você fazer um projeto grande, tá ligado? E aí, como é que eu consegui terminar a minha primeira história em quadrinhos? Eu segui um conselho do Rafa, né, do Rafa Pinheiro, que me ajudou bastante, cara. Que ele dizia que a gente tinha que fazer primeiramente uma história curta, entendeu? Uma história de uma página. Se você consegue concluir essa história, consegue mostrar ela para algumas pessoas, você conclui, você faz o que falta, né, na história em quadrinho, que é concluir o ciclo da HQ, né, que é você pensar na ideia, você produzir a história, você desenhar, você concluir e você publicar ela em algum lugar, você mostrar ela para as pessoas, entende? Quando eu fiz isso, de publicar, de terminar o quadrinho, de mostrar ele
Eu publiquei, acho que até na Fliptrue. Nessa época, cara, a Fliptrue tava iniciando. Se tivesse 100 quadrinhos, né, na plataforma, tinha muito quando eu descobri. Porque eu já segui o Marcos Beck antes, né? Cara, que ele já fazia vídeos, né, aqui pro YouTube. E aí eu já seguia ele, já conhecia ele. E aí ele começou a divulgar, né, o projeto dele, que era um projetinho pequeno, para fazer com que autores brasileiros tivessem, né, seu próprio lugar para postar suas histórias e que fosse algo de forma muito intuitiva, né? E aí hoje a Fliptrue, ela tá aí gigantesca, né? Fiz até parte por um tempo, né, que ele chamava de True, quem fazia parte da Fliptrue, fazia algumas resenhas de alguns quadrinhos. Tive que parar porque, primeiramente, né, eu não estava com tanto tempo, e aí eu comecei a trabalhar, né, no emprego que eu ainda estou hoje, né, fazem 6 anos aí, e eu comecei, né, a fazer as resenhas dele e tal, mas não era algo que eu achava tão legal de fazer, né? Acho que eu não tenho tanto, como é que eu posso dizer, cara, tenho tanto talento assim, velho, pra fazer os resumos e tal, em formato blog, sabe? Eu gosto mais de fazer o vídeo mesmo. O vídeo é mais interessante, eu acho, né? Acho que para o que eu gosto, né, de fazer, né? Aí eu encerrei, mas foi pouco tempo, mas foi legal, mesmo assim. Tem algumas resenhas feitas por mim lá na Fliptrue, tá? Era chamada Indicação de Leitura de um quadro que nasceu do meu Instagram, tá bom? E eu começo a falar um assunto entre outro e acabo esquecendo, né, do outro. Aí, deixa eu ver aqui. Mas eu tava falando que, seguindo o conselho do Rafa Pinheiro, né, de que fazer uma história curta iria fazer você evoluir muito, eu entrei nessa, né, e comecei a criar histórias curtas. Primeiramente eu criei uma história de uma página. Ixi, eu tava desenhando e ninguém tava vendo, cara, que loucura. Ou tava, né, eu tava aqui. Faz parte, né, fazer o quê? Então, eu tava fazendo, né, histórias curtas para poder evoluir, para poder saber, né, qual era a sensação e saber que era aquilo que estava me faltando na hora de criar as histórias, tá? E aí quando eu publiquei, né, o quadrinho de uma página primeiro, depois de 2 páginas, aí eu tive a sensação de como era, né, terminar aí uma história em quadrinhos, um trabalho, entendeu? Um mundinho ali criado do começo ao fim. E daí então, hoje em dia, né, eu não consigo mais criar uma história e deixar ela pela metade, mesmo que demore, mesmo que seja difícil. Hoje em dia, sim, eu consigo, né, pensar na história completa e fazer ela, né, do começo ao fim, assim como tem que ser, né? Que a história você não tem que fazer uma história para ela parar no meio, tá? Não faz isso, por favor, véio. Senão isso vai te atrasar muito, isso vai te dar a sensação de que você não é capaz, sabe? E aí vai te frustrar muito, e aí é onde muitas pessoas acabam desistindo, tá certo? Então, tente fazer uma história curta também, tá? Lógico que às vezes pode dar certo você criar uma história longa, uma saga incrível, com diversos capítulos, e pode dar certo sim, só que, cara, se você for pelo caminho mais difícil, né, você vai bater muita cabeça, entendeu? E aí às vezes você bate tão forte, você bate a cabeça tão forte, né, que você desiste, velho, de fazer o negócio, entendeu? Então, saiba persistir também, né? Tipo, você persistir com uma história muito longa, cara, é muito difícil. Que meio que você fica preso ali naquele loop de histórias, naquele mundo, e meio que você às vezes é mais criativo e quer criar outros mundos também. E aí, lógico, se você é aquele cara que consegue produzir, né, mais de uma história por vez, eu não consigo de jeito nenhum. Absolutamente impossível pra mim. Eu sou uma pessoa que tem um projeto e eu vou ficar naquele projeto até onde der, tá? Ai, se eu virasse essa página assim, cara, será que ficaria melhor? Acho que sim. Ficaria melhor pra todo mundo, né? Pra vocês e pra mim também. Tá? Então, persistam, mas persistam
de uma forma que você não desista tão facilmente, tá? Você cria uma história curta, é muito fácil concluir ela, né? É muito fácil dividir ela em momentos, entendeu? Momentos que eu falo, né? São fases. Fase de desenho, fase de roteiro, fase do arte final, fase da publicação, primeira fase mais forte da divulgação, porque quadrinhos, você nunca vai parar de divulgar, né, um trabalho seu, né? Estação 4 foi feita em 2020, a gente está em 2026 e tá eu aqui falando sobre Estação 4. A mesma coisa é Legítimo, todos eles você encontra na Fliptrue, totalmente de graça, tá? Estou eu aqui ainda divulgando, entendeu? As mesmas histórias. Desde 2019, cara. Né? Então, acho que é sobre isso, sabe? É sobre você persistir, é sobre você saber até onde você consegue ir, entendeu? Com a sua história. Acho que fazer quadrinhos não tem que ser sobre desistir, não, cara. Sei lá, acho que você consegue fazer. Você consegue chegar ali no final do seu quadrinhozinho ali de 20 páginas, entendeu? E vai ficar legal, vai ficar bacana. Se for uma história fechadinha, que você seguiu o passo a passo direitinho, vai ficar legal, entendeu? Você vai olhar pra ela, cara, e você vai ter a sensação de que ela é sua, de que tem um pedacinho seu ali, sabe? Então, e se as pessoas começam a te dar feedback também, velho, tu é doido. A motivação vai lá pra cima, entendeu? Vai lá pra frente. Então, saibam escolher histórias que sejam interessantes, que não sejam histórias longas demais, tá? E se você é iniciante, lógico que você pode sim fazer, mas por sua conta, em risco de ficar frustrado depois, tá? Por exemplo, eu desenho de forma mais profissional, né? Assim como eu já falei, desde 2019, e só agora, 7 anos depois, é que eu estou fazendo um projeto um pouco maior, porque eu já tenho algumas obras curtas completas e eu penso, né, que eu já estou pronto para fazer, né? Que eu já consigo, né, construir uma história um pouco maior, mas eu sofri um pouquinho, né, para chegar. Por exemplo, Estação 4, cara, foi muito sofrido para mim. Isso eram 25 páginas, tá ligado? A história não era tão grande assim. E foi muito sofrido. Demorei 1 ano e meio, velho, desenhando as páginas, mas eu senti uma alegria tão grande, cara, quando eu fui divulgar, que aí todo o esforço valeu a pena, sabe? Finalmente tinha concluído a história, finalmente tinha terminado, entende? Então, passa por isso também, né? Essa coisa de você saber que você vai conseguir fazer, entende? Eu já estava pronto para fazer uma história de 25 páginas, né? Apesar de eu não me sentir totalmente pronto. Tem isso também, tá? Porque, voltando, né, no tema do vídeo, acho que a gente nunca tá pronto para nada, né? Acho que a gente só tá pronto para começar, entendeu? Começa. Se vai dar errado ou não, ninguém sabe, entendeu? Pode ser o seu melhor trabalho, pode ser o pior também, tá? Mas conclua ele, faça ele do começo ao fim, tá? Não tenha preguiça de terminar a história, ela merece ser terminada, entendeu? Você pensou nela com todo cuidado, você pensou nos personagens, pensou na ambientação, tá? Agora é o trabalho. Agora é você pegar aí a sua caneta, seu material, tá? Reservar horas no seu dia para fazer, tá bom? E concluir. Nem não interessa como tá ficando, tá ligado? Acho que cada um tem um nível, cada um tem um momento, tá bom? Não espere achar que você ainda não tem capacidade de fazer, porque você tem, tá ligado? Faz uma história curta, termina ela, publica ela, entendeu? Fomenta o cenário também de quadrinhos brasileiros, tá bom? Agora deixa eu fazer uma boca aqui que combine, cara, com a expressão de medo dela. Não, ainda não está. Não está com medo ainda, Jacobina. Peraí. Vamos tentar colocar algo mais aqui, cara. Mais
Desaberto aqui. Algo mais assim, né? O que é que acham? E aí o sobrancelha mais com raiva aqui. Com raiva não, né? Acho que não seria a expressão ideal, cara, a meu ver. Tá, mas acho que é isso, né? Tenha a capacidade de entender que você nunca vai estar pronto, né? Eu não me acho pronto ainda para fazer uma história de 100 páginas, né? 106 para ser mais exato, mas eu estou fazendo. Eu sei que vai ser muito difícil manter, tá ligado? Eu sei que vai, só que eu já chego preparado, né, entre aspas, para essa dificuldade, né? Mesmo eu achando que não estou preparado. É um grande dilema, né? Acho que essa é a verdade. Você acha que não está preparado, mas meio que você se preparou psicologicamente para isso, né? Ai, cara, eu sempre tive vontade de fazer uma história um pouco maior, né? E finalmente ela chegou, cara. Finalmente o momento está aí, mas não me sinto nem um pouco preparado para fazer, mas eu vou lá e faço, né? Eu vou lá e começo, eu vou lá e vou até o fim, se Deus quiser. Vamos concluir sim, Sertão Benzido. Eu me comprometi a fazer 4 capítulos, cada um de 25 páginas. Muita coisa? Eu acho, sim, bastante coisa, mas não vou arregar. Mas não irei arregar não, velho. Vamos continuar, vamos pra cima. Entendeu? Então acho que é isso às vezes que falta, entendeu? Essa vontade de começar o projeto, entendeu? Mesmo que às vezes eu acho que não está ficando lá essas coisas, cara, que eu tenha muito ainda a melhorar, né? Mas é isso, acho que cabe a cada um, né? Saber o que quer, para onde quer ir, o que quer fazer. Correto? Acho que vocês vão concordar comigo, né? De certa forma. Porque, né, qualquer caminho serve para quem não sabe aonde quer chegar, né? Essa frase ela é muito boa e ela é muito real. Qualquer caminho serve para quem não sabe aonde vai. Né? E se você tem um ponto ali, né? Você vai chegar nele, cara. Você só vai ter que ser mais paciente, né? Fazer as coisas com calma também. É importante. Porque senão você finda se perdendo. Realmente você se perde mesmo, cara. E aí pra se encontrar de novo também leva muito tempo, cara. E a vida é muito curta pra isso. A gente não tem tanto tempo. Fazer ela aqui com um pouco de medo, só que eu queria isso aqui mais rasgado, velho. Acho que ainda tá muito pouco expressivo, né? Deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês estão achando, ok? Do desenho. E já estamos com 23 minutos de vídeo, cara. Eu já falei bastante. Tá? E deixa eu fazer ela aqui olhando pra cima com um certo medo, com uma certa aflição. Ai, espero que ela não esteja parecendo um homem, como algumas pessoas comentaram aí em alguns lugares. Tá? Mas enfim, a mensagem principal desse vídeo é que você pode achar que não está pronto, né? E tudo bem, todo mundo meio que é assim, mas continue fazendo, tá? Comece a fazer. Você só vai descobrir se você estava pronto ou não se você concluir, né? O quadrinho, se você conseguir fazer a história, o projeto sair ali da sua cabeça e virar quadros na página, tá? Você nunca vai conseguir fazer sem tentar, né?
acho que isso, né, é o que falta pra gente. É tentar, entendeu? Se você ficou até o final do vídeo, isso é o que falta, né? Tentar. Tenta concluir, tenta fazer uma história curta, tenta fazer algo que você gosta. Que se você conseguir concluir, véio, você vai se sentir muito bem, entendeu? Isso vai te motivar muito para os próximos trabalhos. Isso vai te fazer, né, ver que você consegue, ver que você é capaz, ver que você é alguém que tem toda a capacidade do mundo de fazer as coisas. Ela tá meio masculina, né, pessoal? Oh, meu Deus. Que agonia, velho. É muito difícil desenhar os mesmos personagens do mesmo jeito, entendeu? Aí uma hora fica meio masculina, uma hora o personagem masculino fica meio feminino. Mas faz parte, né? Ou eu que não estou pronto pra fazer, né, esse tipo de trabalho assim tão minucioso ainda. Será, pessoal? Enfim, eu continuo, tá? Eu acho que aqui, nesse ponto, já tá o meu máximo. Vocês concordam comigo? Acho que eu já tô aí conseguindo fazer o que eu me comprometi, de certa forma. Certo, ela, né, no caso, tem aqui só uma coisa e ele tem algumas seguinhazinhas aqui. Tá, e aí eu faço mais alguma aqui e esse aqui. Só que eu queria ela mais torta assim, eu acho. Não sei explicar. Deixa eu tentar fazer os braços dela para dar essa sensação de que ela tá sendo segura, entendeu? Pelo cangaceiro. Aí eu vou fazer mais para baixo. E ninguém tá vendo, cara. Que legal. Ninguém está vendo. E meu braço ainda tá cobrindo a luz ainda. Meu Deus. Que youtuber mais atrapalhado é esse. E a gente faz mais uns pontinhos aqui. E é isso. Olha aí, concluímos o quadro 1 e também o quadro 2, tá, pessoal? Um videozinho de meia hora. Mas eu acho que vocês acham bacana esse vídeo mais comprido, né? Espero que vocês gostem, que vocês assistam até aqui, né? Se você assistiu até aqui, sabe que você é incrível. Sabe que eu lhe admiro bastante. Tá? Deixa eu fazer só mais um detalhezinho aqui, mais um aqui. Né? E é isso, tá? Muitíssimo obrigado para você que assistiu até aqui esse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da conversa. Espero que o que eu falei seja algo relevante, entendeu? Para vocês. Tentem fazer, tá? Tentem concluir a história. Persistam na história, tá? Que a tendência é que você evolua, que você melhore, tá bom? E deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar a notificação, de me deixar um comentário, tá? Me dizendo se você tem histórias concluídas ou se você só tem um monte aí de HQs que você não conseguiu terminar, tá? Que eu vou querer saber. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima. Valeu!